Vamos à exposição da palavra do Senhor. Hoje queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 13. Capítulo 13 de Marcos. Já estamos chegando no final desse evangelho, mas temos ainda algumas pregações ainda para fazer nesse texto tão precioso que é o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 13, eu vou ler do verso 1 até o verso 13. Marcos 13, 1 diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas pedras, estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mais um trecho conhecido, né, do Evangelho de Marcos. E nós temos aqui diante de nós hoje o conhecido sermão profético de Jesus, também com paralelos, né, com o mesmo sermão lá em Mateus 24 e em Lucas 21. Os irmãos já perceberam como que se vê um sermão profético, geralmente? Geralmente, ou algumas vezes, um sermão profético ele é visto pintando um quadro de pânico, né? Situação, um sentimento de medo, aquela imagem de destruição, insegurança, incerteza. Tudo o que o Senhor Jesus não quer que a igreja sinta quando a igreja prospecta o futuro. E pensando nisso, eu resolvi dividir esse capítulo 13, que é o sermão profético de Jesus aqui em Marcos, em talvez 3 ou 2 exposições. Hoje nós vamos do versículo 1 até o versículo 13. Mas também daria para dividir o restante do capítulo, do versículo 14 ao 27 e do versículo 28 ao 37. Essa segunda parte, ou segunda e terceira parte, ainda estou indeciso, não sei como vou apresentar aos irmãos, mas hoje nós vamos ficar do versículo 1 até o 13. E para uma boa interpretação desse capítulo 13 de Marcos, é importante notar que é com ele que esse evangelista ele encerra um trecho que está falando sobre a falência daquele sistema religioso dos judeus, para, a partir de então, do capítulo 14, ele dar início à narrativa da paixão de Cristo, né? O momento que ele é entregue na mão dos judeus, dos líderes religiosos,
E ali ele sofre, morre e depois ressuscita. Se concordarmos com Oscar Cullmann, um comentarista bíblico, que diz que os evangelhos são narrativas da morte de Jesus com uma grande introdução, nós podemos pensar, então, que o capítulo 13 de Marcos, ele é o ato final desse evangelista, nos preparando para aquilo que é verdadeiramente a sua mensagem: paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, o meu propósito principal, quando eu estiver expondo esse capítulo 13 de Marcos, é mostrar que nele nós encontramos evidência de que o autor, Marcos, ou o próprio Jesus, que o sermão é de Jesus, né? Ele não está preocupado em nos apresentar um calendário de acontecimentos que vão marcar o futuro, mas ele está apontando para a necessidade de um discipulado verdadeiro que exige do fiel, do discípulo, vigilância e atenção, né? O título dessa pregação, então, é Permaneçam Firmes, diz o Senhor. Justamente porque é o que ele recomenda a nós, né? Para entender esse capítulo também, é importante a gente entender um entrelaçado que há nele. No capítulo 13 aqui, a gente tem uma certa tensão, alternando o sentido do texto entre futuro imediato, para eles, na época, e algo que é, na verdade, um passado distante para nós, e um futuro indefinido, né? Que é o fim dos tempos, né? O futuro imediato para eles, e um passado distante para nós, seria a destruição do templo. Né? Sempre quando a gente encontra nesse texto aqui a expressão estas coisas, é se referindo àquilo que ele falou, não ficará pedra sobre pedra, que tudo será derrubado, né? Então, sempre quando ele fala estas coisas, ele está se referindo à destruição do templo. E quando ele fala aqueles dias, ele está se referindo ao fim dos tempos, o retorno de Cristo, né? A parúsia ou parousia, como queiram. Dessa forma, então, nós temos a destruição do templo e a queda de Jerusalém como uma prefiguração ou paradigma do retorno de Cristo. Né? Paradigma no sentido de que é um exemplo que serve como modelo, como padrão daquilo que vai acontecer no futuro. Né? Então, essa destruição do templo e a queda de Jerusalém, ela serve, em certo sentido, como um paradigma, um modelo daquilo que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar em glória para julgar todas as coisas. Né? Ainda no verso 32 ao 37, a gente tem lembrete de que nós não saberemos quando acontecerá o retorno de Cristo, por isso mesmo que a igreja deve estar sempre atenta. Né? É comum a gente encontrar na Bíblia coisas, em vários momentos, né? Desde o Antigo Testamento, coisas no presente ou no futuro próximo, representando algo mais amplo no futuro, que vai ter maior significado. A gente vê isso nas profecias e nas promessas do Antigo Testamento, né? Lembrando das alianças, as profecias sempre lembram das alianças de Deus com o seu povo e as promessas que existem associadas às alianças, né? Então sempre a profecia de algo imediato que vai acontecer com a nação de Israel, sempre também revelando ou prefigurando algo que virá no futuro, geralmente e normalmente, é claro, associado a Cristo com a sua igreja. Né? Também temos sinais e maravilhas no Novo Testamento, lembrando também do futuro, onde viveremos também numa condição sem pecado, no mundo restaurado. Né? Então, sempre algo acontecendo no presente ou no futuro imediato, representando algo maior no futuro. E é o que a gente encontra aqui nesse texto de Marcos, no capítulo 13, no sermão profético de Jesus. Principalmente quando as profecias têm essa propriedade, né? Muitas vezes a profecia ela fala sobre algo no futuro imediato, então que aponta para algo importante no plano de redenção, né? Sempre ligado ao Senhor Jesus.
No capítulo 3, então, no verso 1 ao 4, nós temos Jesus anunciando a destruição do templo e os discípulos dele reagindo de forma a pedir sinais a respeito desse acontecimento, né? E Jesus, então, aqui, verso 1 ao 4, Jesus ele sai do templo, a última vez que ele sai do templo como um cidadão livre, né, um homem livre, e vê a admiração dos seus discípulos com aquelas estruturas físicas ali, né? Como é que o texto diz? O texto diz assim: ao sair do templo, Jesus disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Veja essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso acontece logo após um período de confronto com aquele sistema religioso atual. Jesus, então, ele está dizendo que tudo está falido, mas os seus discípulos ainda estão dizendo: olha só, que maravilha. Há um contraste grande, né, entre a fala de Jesus e a fala daqueles discípulos próximos a ele. Para um judeu, é importante a gente entender isso, para um judeu, o cenário apresentado ali por Jesus é algo terrível. A gente precisa entender isso, né? O interesse dos discípulos sobre o anúncio do templo, o anúncio da destruição do templo, é algo que a gente pode entender, porque a destruição do templo seria algo inimaginável para eles, devido ao tamanho da construção. Né? Flávio José, um historiador da época, ele relata isso, relata como era o templo e como realmente era uma construção magnífica, de encher os olhos, né? E então a destruição daquela construção belíssima e imponente já seria em si algo de espanto, né? Mas ainda associado a isso ainda tem outro componente e talvez ainda mais sério, né? O templo é o lugar da presença de Deus. E a destruição do templo, então, ela está associada ao fim da comunhão com Deus. Para o judeu, então, a destruição do templo era o fim dessa comunhão e o fim da vida. A vida está associada com a relação que o povo judeu tem com Deus. E se o templo é o lugar da presença de Deus e o templo é destruído, é de se esperar que seja o fim da vida. Né? O que aqueles homens eles esperavam naquele momento era o fim da dominação romana e o início de uma era messiânica. Na cabeça de um judeu religioso não cabia essa ideia de destruição do templo naquele momento. A preocupação dos seus discípulos, então, mestre, quando o templo será destruído? Quais são os sinais que indicam a proximidade disso acontecer, dessa destruição vir a acontecer? E aí, então, Jesus, do verso 5 ao verso 13, ele faz advertências aos seus discípulos. E a expressão que ninguém vos engane, ela é bem emblemática aqui, né? Isso faz lembrar de Lucas, capítulo 19, verso 41 e 44, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, porque sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. É a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, o massacre que está para vir sobre aquele povo, tem a ver com o não reconhecimento do dia da visitação que está acontecendo. Se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Verso 41 finaliza assim, né?
Os anúncios aqui que Jesus ele está fazendo são, na verdade, demonstrações aos seus discípulos, né? A gente precisa considerar, então, que já os fariseus pediram por 3 vezes sinais da vinda gloriosa do reino, e agora os discípulos dele, de Jesus, fazem o mesmo nesse capítulo. Em todas as ocasiões, Jesus se negou a mostrar ou falar desses sinais, porque ele sabe muito bem que o pedido de um sinal, ele não é um sinal de fé daquele que pede, mas sim um sinal de descrença. Por isso, a advertência então de Jesus: vede que ninguém vos engane, diz ele, né? E aí ele passa a discorrer sobre alguns temas. O primeiro tema que ele cita aqui, o primeiro acontecimento, é o surgimento de falsos profetas, versos 5 e 6. Vários falsos profetas surgem antes da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Lá em Atos 5, por exemplo, se ouve falar de Teudas e de Judas, na citação de Gamaliel, né, quando ele está falando a respeito da mensagem dos apóstolos, né, e depois mais outros surgem, principalmente depois do ano 60, próximo do momento da destruição do templo e próximo da invasão romana. A história conta o surgimento, né, de vários falsos profetas dizendo ser o Messias que retornou. Outro ponto também, citado por Jesus aqui no verso 7 e no início do verso 8, é o romper de guerras. Há quem diga que na era da igreja não se passou um dia sequer sem guerras ou rumores de guerra. Mesmo nesse contexto imediato aqui, apesar da famosa Pax Romana, acontecem rumores de guerra quando Calígula é o imperador e a guerra em si, na época de Cláudio, contendo a revolta dos zelotes e culminando na destruição do templo e também na destruição de Jerusalém. E isso nunca parou, né? Sempre houve guerra e rumores de guerra em torno do globo, né? E isso nunca parou. E Jesus cita esses acontecimentos também. Ele ainda fala da existência de catástrofes naturais, né? E próximo daqueles acontecimentos ali também, houve o terremoto na Frígia em 61, também em Pompeia, talvez o mais conhecido, em 63, que causou uma destruição enorme, né? São exemplos de catástrofes naturais que aconteceram e estão incluídos aqui nesse alerta de Jesus: olha, vai acontecer essas coisas, mas é o princípio das dores, né? Essas catástrofes naturais ocorreram constantemente em todo o globo e acontecem até hoje em dia. Até hoje em dia é assim. Jesus ainda fala das perseguições e do martírio, e desde o início da era da igreja até agora também essas coisas acontecem. O próprio Senhor Jesus, ele adverte os seus discípulos sobre isso no Sermão do Monte. A gente vê isso lá no capítulo 5 de Mateus também, verso 12, se não me falha a memória. Ele vai falar também sobre a perseguição da família. Isso também sempre aconteceu e foi profetizado lá em Miqueias, no capítulo 7, no verso 6. Fala sobre o ódio contra os cristãos, e também isso desde o início da igreja até hoje acontece. Até hoje nós vimos nossos irmãos, temos visto nossos irmãos sofrendo por conta desse ódio, né? E muitas vezes nós mesmos, né? De uma maneira ou de outra. Essas admoestações aqui, irmãos, elas buscam apontar, preservar a nossa obediência imediata exigida pelo Senhor, impedindo que nós, como discípulos seus, nós venhamos a nos perder em especulações sobre o futuro. Jesus ele está preocupado com nós agora. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, meus queridos, preocupe-se com o dia a dia de vocês.
que já é marcado por mentiras, guerras, calamidades, perseguições, martírios, incompreensão, ódio. Tudo isso acontecerá, acontece, e é porque isso acontece é porque ainda não chegou o fim. Porém, quando chegar o fim, isso também será o fim de todas essas coisas também. E quando esse fim chegar, será algo incontestável e não precisará de outro sinal além da vinda do Senhor, que será visto por todos os olhos, todo olho. Percebam bem, da mesma maneira que Marcos narra aquele acontecimento lá no templo ainda, onde Jesus ele está assentado diante do gasofilácio, lá no final do capítulo 12, e denuncia a falta de entrega daqueles que vêm, aqueles ricos ofertantes que vêm diante do gasofilácio e depositam ali a sua fortuna, e, por outro lado, anuncia a valorosa oferta de uma viúva pobre. Agora, Jesus, sentado novamente, como mestre que é, diante agora não do gasofilácio, mas do templo, ele denuncia a falência daquele sistema de coisas e anuncia a sua destruição. É muito bonito a maneira que é construída essa narrativa. Jesus, ele percebe a preocupação dos seus discípulos com as coisas desse século e diz: vede, que ninguém vos engane. Verso 5. E lá no verso 8 ele diz: estas coisas são o princípio das dores. No verso 10 ele diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ninguém vos engane. Este é o princípio das dores. Se a gente pensar num parto, né, e aí a gente pensar em princípio das dores, é o começo do trabalho que vai ser finalizado com a chegada do bebê. O princípio das dores não é o fim. Ele virá, mas ainda é o princípio. O fim acontece com o surgimento dele, do bebê, no caso, do parto. Da mesma forma que o fim será evidente para todos quando o Senhor Jesus voltar. O que está acontecendo, esses sinais, diz o Senhor Jesus, na boca do Senhor Jesus, é o princípio. É o princípio. Os sinais apenas sinalizam a sua vinda, mas ainda não é o fim. Há nessas passagens aqui uma tensão, né, entre os sinais e o dia do fim. Os sinais existem para lembrar o homem que um dia tudo vai acabar, mas ainda não é o dia. Como é comum a gente cair nesse erro, né? As catástrofes, por exemplo, elas não anunciam a chegada do dia, mas faz lembrar que isso vai acontecer um dia. Um dia toda a criação será restaurada. É necessário que isso aconteça. O mundo ele está desestruturado por causa do pecado e é necessário que venha o juiz e restaure todas as coisas e também toda a criação. Romanos 8, verso 20 e 22 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Embora seja um período de dor e sofrimento, também é um tempo de evangelização e salvação. Não podemos perder isso de vista. É como se Jesus estivesse dizendo o que não é o sinal do fim, para evitar que seus discípulos fossem enganados e perdessem de vista o principal chamado. Ouça a Cristo. O principal chamado é ouvir a Cristo, não ficar preocupado com os sinais. Algumas lições importantes aqui para nós. Esse capítulo ele nos adverte a não construir calendários apocalípticos
e não nos perder buscando decifrar sinais do dia do retorno do Senhor. Nós somos admoestados 6 vezes nesse capítulo aqui a ficarmos alertas e termos cuidado. Aqui só do versículo 1 ao 13, nós temos isso no verso 5 e no verso 9. Somos também alertados que nem mesmo os sinais mais óbvios devem tirar o nosso foco. 3 vezes acontece isso nesse capítulo. E nesse trecho aqui do 1 ao 13, no versículo 6. Os sinais, eles nos ensinam que o retorno é certo, não que devemos ficar marcando datas. Outra coisa que nós devemos tirar como lição para nós, nesse trecho aqui, é que Deus ele está no controle da história. Jesus nunca encorajou ninguém a ficar tentando decifrar os tais indicativos escatológicos, né? Os indicativos do final dos tempos, coisas referentes ao seu retorno. Mesmo porque ele afirma que ninguém sabe, senão o Pai. Isso não é função, isso não é obra a ser feita pela igreja. O prêmio final do discípulo faz referência à obediência a Cristo e não à predição ao futuro. Não devemos ficar nos preocupando com isso. Devemos tomar cuidado com os marcadores de datas e os seus sinais equivocados para não perder de foco aquilo que verdadeiramente é o nosso chamado. Flávio Josefo diz que os próprios judeus, após se rebelarem contra os romanos lá no ano 66, eles montaram uma estratégia de defesa pensando que o Senhor ele retornaria justamente no calor da batalha que estava para acontecer, daquele confronto com os romanos. E a gente sabe muito bem que isso não aconteceu. Os judeus foram massacrados, Jerusalém destruída, e junto com toda Jerusalém, o templo. Aquilo que era inimaginável aconteceu. Outra verdade que podemos extrair daqui é que a igreja ela pode hoje apresentar a Deus um culto novo, não mais baseado nas cerimônias do templo, mas em obediência e reverência ao Rei Jesus, que voltará em breve. E voltará em breve, esse breve aqui, ele significa futuro, não a um tempo próximo da gente. Não se sabe o dia, mas se sabe que será em breve no sentido que é no futuro. Preocupamos com o dia de hoje, sabendo que no futuro ele retornará. E vivemos o dia de hoje sempre tendo em mente que em qualquer momento, no futuro, ele pode voltar. Os servos de Deus eles não devem ficar impressionados com as glórias também do tempo presente. Esse é outro ponto que devemos tomar aqui. Não há nada tão imponente e belo no mundo que não precise ser reconstruído, que não precise ser redimido pela volta de Cristo. Nada existe que não precise ser restaurado. Devemos tomar atenção a isso. Outro ponto. Prepare-se para as perseguições e para o ódio. Isso virá a nós. Num momento ou no outro, com intensidade maior ou com intensidade menor, virá sobre todos os seguidores de Cristo. Os discípulos de Jesus, eles devem ficar atentos quanto a isso. E os discípulos de Jesus, eles devem ficar atentos também sobre como reagir a isso. Os discípulos de Jesus, eles retribuem as perseguições com amor e com bondade, acumulando brasas sobre a cabeça dos seus perseguidores, como diz Paulo lá
aos Romanos no capítulo 12. Quem não conhece a história de Policarpo, de Esmirna, aquele homem do início da era cristã, que após muito tempo sendo perseguido, chegou um momento que ele viu que não fazia mais sentido fugir da perseguição e resolveu se entregar àqueles que o perseguiam. E no momento que eles encontraram Policarpo serviu a eles um banquete. Serviu aos seus perseguidores, amontoou brasa sobre a cabeça deles. Mateus 5, do 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse deve ser o posicionamento, esse deve ser a postura de todo cristão em momento de perseguição. Desperte-se para a pregação do Evangelho, esse é outro ponto. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. E aqui um alerta, né? Talvez você não tenha o chamado para preparar sermões e expor na sua igreja, mas todo cristão é chamado a pregar o Evangelho. É a pregação do Evangelho que muda o rumo das vidas presas neste universo de coisas visíveis. Universo de coisas invisíveis que são impressionantes, mas que são perecíveis. Só o Evangelho pode nos fazer despertar para essa verdade. Não há como nos desprender das maravilhas, entre aspas, que nos aprisionam nesse mundo, se não for através do conhecimento do Evangelho, da Boa Nova. É por meio da pregação do Evangelho que podemos perceber a verdadeira beleza das coisas. Só podemos contemplar a criação de maneira como ela deve ser contemplada através do conhecimento do Evangelho, da Boa Notícia. Porque é por meio do Evangelho que nós conhecemos o Senhor, que criou todas as coisas. E aí tudo se completa, tudo se torna mais belo, tudo ganha cores, tudo ganha sentidos. Melhora a nossa compreensão de tudo que nos cerca. Somente conhecendo a mensagem do Evangelho, nós entendemos que tudo que existe, por mais belo que seja aos nossos olhos, eles precisam ser, então, redimidos dos efeitos do pecado, que tudo corrompe. É somente através do conhecimento da Boa Nova, da pessoa do Senhor Jesus, que podemos desfrutar de coisas tão simples como a contemplação da obra dele mesmo, criada, né? Louvado seja então o Senhor pela pregação do Evangelho, porque a nossa vida eterna é fruto dessa mensagem. É por meio da mensagem do Evangelho que foi pregada a nós um dia por alguém, que hoje nós temos certeza da volta de Cristo. E que essa volta será a seu tempo. E nós não devemos nos preocupar com isso. O que o texto vai falar, até o final, é que devemos ficar atentos, ligados ao Senhor, dando ouvidos a Ele, prestando atenção a Ele. Por isso ele diz que ninguém vos engane. Estejam atentos, diz o Senhor. É por meio da mensagem do Evangelho que nós temos essas certezas. É por causa da mensagem do Evangelho que foi pregada a nós que não nos desesperançamos hoje em dia diante das dificuldades da vida que é marcada pelo pecado. É por conhecermos então o Evangelho que nós podemos desfrutar desfrutar e suportar os dias difíceis que nós temos vivido nos últimos meses aí. Porque nós ouvimos o Senhor falar a nós, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E se há alguma fortaleza ainda em nós, nós encontramos ela no Senhor Jesus. E
só nos permanecemos firmes quando estamos nele. Que o Senhor ele nos conceda da sua graça de manter os nossos olhos nele como o autor e consumador da nossa fé, que ele é. Eu queria ler mais uma vez com os irmãos Hebreus capítulo 12, o verso 1 ao 3 novamente. E considerar isso para a nossa oração que faremos em seguida, tomando sempre atenção do nosso posicionamento na presença de Deus, diante de Deus, como seus filhos. Hebreus 12, 1 ao 3 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Nosso Senhor, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez. Te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra bendita, que nos impulsiona à frente, que nos impulsiona em direção ao teu Filho, que nos impulsiona a alcançar a estatura do varão perfeito, que imprime a nós as certezas que precisamos, as convicções que precisamos a respeito da nossa própria pessoa, da pessoa do Deus Trino, do nosso futuro, do chamado presente, e nos faz compreender como viver esse mundo à vista dessas coisas. Nós te louvamos, ó Pai, porque temos como olhar para trás e ver irmãos valiosos do passado caminhando esse caminho, sendo ajudados por Ti e sendo padrão, modelo, Senhor, a ser seguido. Nós te louvamos, ó Pai, porque em Ti encontramos a força que precisamos para nos desembaraçar de tudo que impede de fazer a Tua vontade, Senhor. E em Ti também encontramos força para correr na Tua direção, com perseverança, fazer aquilo que está proposto a nós como Teus filhos. Obrigado porque nós não fomos salvos e entregues ao acaso, mas nós fomos salvos e foi colocado diante de nós um alvo a ser alcançado. Louvado seja o Teu nome, porque temos como alvo a estatura do varão perfeito na pessoa do Teu Filho Jesus. O varão perfeito que, para alcançar aquilo que lhe estava proposto, a alegria que lhe estava proposto, foi até aquela cruz, se entregou para resgate de muitos. Nós te louvamos, ó Pai, e pedimos que Tu nos dê também da mesma força, Senhor, da mesma capacidade de nos entregar na causa do Teu Evangelho, para que muitos sejam salvos através das nossas vidas, ó Pai, sendo Teus instrumentos. Nós te louvamos, ó Pai, porque não fazemos caso, Senhor, dos rótulos que possam impor a nós, buscando nos fazer desistir, causando algum tipo de vergonha a nós. O que importa para nós é cumprir a Tua vontade e estar em Cristo, reinando sobre todas as coisas, desde agora até a eternidade. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa posição em que estamos hoje já com a esperança no futuro, olhando para tudo que Tu
fizeste já na nossa vida, tens feito no presente, ainda farás no futuro, Senhor. Obrigado porque se temos esperança, essa esperança vem da Tua palavra, da aliança que temos contigo e das promessas associadas a essa aliança. Obrigado porque essas verdades vieram a nós e não precisamos ficar perdendo tempo com coisas, ó Pai, que não cabe a nós conhecer. Louvamos a Ti porque quando olhamos ao redor, a grande certeza que temos é que tudo precisa ser restaurado e certamente será restaurado no dia da vinda do nosso Senhor. Guarda-nos, ó Pai, nessa segurança, guarda-nos, ó Pai, nessas certezas, guarda nosso coração sempre de não pecar contra Ti, Senhor. Que Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, ó Pai, e para a honra e glória do Senhor. Nós, ó Pai, oramos, ó Pai, agradecidos por todas as bênçãos alcançadas, por todas as dádivas, ó Pai, que temos recebidas da Tua mão e por toda a capacidade que temos de reconhecer isso e transformar isso em louvor para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Aqui termina o nosso culto. Tenham todos um bom final de dia.